De acordo com a teoria geral da relatividade, a gravidade não é uma força. Não há campos gravitacionais. A gravidade é meio que uma ilusão. Neste vídeo, vou provar isso decolando para o espaço sideral. Em 3, 2, 1... Albert Einstein disse que esse foi o pensamento mais feliz de sua vida. Imaginar um homem caindo do telhado de uma casa. O que deixou Albert Einstein tão feliz com isso não foi o prazer com o infortúnio alheio, mas sim a percepção de que esse homem, enquanto caía, não sentiria o próprio peso. Ele ficaria sem peso, e tudo que deixasse cair durante a queda permaneceria parado em relação a ele ou se moveria uniformemente. Toda a situação seria exatamente como se estivesse no espaço profundo, longe de grandes massas, com sua nave espacial em repouso ou deslizando a uma velocidade constante. Aqui você não sentiria peso algum. Os objetos ficariam parados em relação a você ou, se empurrados, moveriam-se em linha reta com velocidade constante. Você seria a definição de observador inercial. Você não está acelerando, não está em um campo gravitacional. Todas as leis da física se aplicam ao seu referencial, o que significa que não há nenhum experimento que você possa fazer para distinguir o seu referencial inercial de qualquer outro. Agora vem o grande salto. Einstein considera esses dois cenários equivalentes, não apenas semelhantes. Fisicamente, são iguais, ou seja, o homem caindo do telhado não está em um campo gravitacional. Não há campos gravitacionais e ele não está acelerando. Ele é um observador inercial, assim como o astronauta. Uou, uou, uou. Quero dizer, ok, eu entendo como ambos os observadores se sentem sem peso, mas o homem caindo do telhado está claramente em um campo gravitacional. Quero dizer, ele está bem ao lado da Terra e está obviamente acelerando, sua velocidade está aumentando 9,8 metros por segundo a cada segundo, um fato que se tornaria dolorosamente evidente quando ele se chocasse contra o chão. Eu sei que essas duas situações parecem muito diferentes, mas o princípio da equivalência de Einstein nos diz para focar em uma coisa, a experiência do observador. Se eles se sentem sem peso, então estão em um referencial inercial tão bom quanto o do astronauta flutuando pelo espaço profundo. Imagine-se o astronauta viajando a uma velocidade constante e distraído se depara com um planeta bem distante ao longe. Um observador externo veria a trajetória do foguete se curvar levemente ao planeta, mas dentro dele o astronauta não notaria nada. Ele não sente nenhuma força, não experimenta nenhuma aceleração. À medida que o foguete se aproxima do planeta, ele vai ficando cada vez mais rápido. Mas o astronauta ainda se sente sem peso. Para ele, nada mudou. Em que momento dessa jornada o referencial passa de inercial para não inercial? Um acelerômetro a bordo jamais registraria sinal algum. Ele seguiu seu caminho inercial pelo espaço-tempo. Então a conclusão lógica é que seu referencial é inercial até o instante em que ele colide com o planeta. Ok? Então como você explica o caminho curvo do foguete dele sem forças gravitacionais ou campos gravitacionais? A resposta é o espaço-tempo curvo. Primeiro, foque na observação do astronauta de que sempre se sentiu como se movesse com velocidade constante em linha reta. Ele seguia em linha reta pelo espaço-tempo. O espaço-tempo, em torno de objetos massivos como planetas, é curvo, por isso o caminho parecia curvo a um observador distante. Agora isso não é tão incomum quanto parece. Aviões geralmente buscam a rota mais curta entre cidades. Eles seguem em linha reta, mas como a Terra é curva, o caminho mais curto não parece reto. Esses caminhos mais curtos sobre superfícies curvas são chamados de geodésicas. Usamos essa palavra também
para os caminhos retos de observadores inerciais no espaço-tempo curvo. Aqui vai outra analogia. Imagine que você e um amigo estão separados por 1000 quilômetros no Equador. Agora vocês dois começam a caminhar diretamente para o norte. Com o tempo, vocês vão se aproximar até se encontrarem no Polo Norte. É como se houvesse uma força empurrando vocês para ficarem juntos. Mas você não sentiu nenhuma força e seu amigo também não sentiu nenhuma força. A gravidade é como essa força, na verdade não existe. O motivo real de vocês se aproximarem foi estarem em caminhos retos, geodésicas, numa superfície curva. Astronautas na estação espacial estão sem peso. Isso indica que também são observadores inerciais em uma geodésica. Mas a Terra curva o espaço-tempo ao seu redor, e é por isso que o caminho em linha reta deles aparece como uma espiral. Só parece circular se você esquecer o tempo. Não se esqueça de que todos nós estamos nos movendo através do espaço e do tempo. Espaço-tempo. Esta é a analogia padrão do tecido deformado para o espaço-tempo curvo. Mas eu acho que essa demonstração é enganosa. Ela faz com que você se engane pensando que entende a relatividade geral, quando na verdade a intuição que você está usando é só a de que os objetos gostam de cair para o centro de um poço devido à força gravitacional. Na relatividade geral não há força gravitacional. O que você deveria pensar é em objetos se movendo em uma trajetória reta através do espaço-tempo. Acontece que o espaço-tempo é curvado ao redor de objetos massivos, então essa trajetória reta não parece uma linha reta. A matéria curva o espaço-tempo, e este orienta o movimento da matéria. Agora vamos voltar ao espaço profundo. O que acontece se você ligar os propulsores do foguete e acelerar a 9,8 metros por segundo ao quadrado? Bem, alguém do lado de fora veria todos os objetos permanecendo parados, enquanto o chão do foguete acelera em direção a eles. Dentro do foguete, tudo pareceria acelerar em direção ao chão. E você sentiria uma força empurrando seus pés para cima. A mesma força que está te empurrando enquanto você assiste a este vídeo. Essa situação é igual a estar em repouso na superfície da Terra. Porque estamos em repouso na superfície da Terra. Agora eu quero te perguntar, você está assistindo a este vídeo em um referencial inercial? Bom, quero dizer, você se sente sem peso? Não. Então, você não é um observador inercial. Sua situação é igual a de alguém acelerando em uma nave no espaço profundo. E quero ser claro, não digo que estar parado em um campo gravitacional é como acelerar em um foguete. Digo que é exatamente igual. Você está acelerando e não há campo gravitacional. Campos gravitacionais não existem. Sei que isso parece loucura, mas me acompanhe por um instante. Este é você. Na física newtoniana padrão, desenhamos o seu peso, a força da gravidade empurrando você para baixo e a força normal do chão empurrando você para cima. Essas forças são iguais e opostas, sem força resultante, logo você não acelera. Mas na relatividade geral, a gravidade não é uma força. Você não tem peso, então a única força sobre você são essas forças normais te empurrando para cima. Então você está acelerando. Mas eu não estou me movendo para cima. Em relação a quê? Quero dizer, em relação ao quadro de anotações, ao chão e basicamente a tudo nesta sala. Mas tudo isso está no seu referencial, que você sabe não ser inercial. Na minha nave espacial não estou acelerando. O que você precisa, se realmente quiser medir sua aceleração, é de alguém em um referencial inercial, como o cara que caiu do telhado. Ele veria você subindo a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Acho que isso mostra que o que uma aceleração realmente é um desvio de uma geodésica. Não é possível seguir uma linha reta no espaço-tempo.
porque o chão impede você de fazer isso. Ele aplica uma força para cima em você, então você está acelerando para cima. Mas se todos ao redor do mundo e toda a superfície da Terra também aceleram para cima, a Terra não deveria estar se expandindo? Não. É possível que você esteja acelerando mesmo que suas coordenadas espaciais não estejam mudando. Vou te mostrar uma equação da relatividade geral. Isso diz que a derivada segunda da sua posição em relação ao tempo é igual à sua aceleração, que é apenas força sobre massa, e se você estivesse em um espaço-tempo plano, bem, isso é exatamente o que você está dizendo. Se você está acelerando, suas coordenadas espaciais precisam mudar, mas você não está em um espaço-tempo plano. E esse termo está relacionado à curvatura do espaço-tempo, e esta é a sua velocidade no tempo ao quadrado. Não precisa se preocupar com os detalhes. O ponto é que sua posição pode não estar mudando e isso pode ser zero. O que significa que sua aceleração deve ser exatamente igual a esse termo de curvatura vezes sua velocidade no tempo ao quadrado. Então, em um espaço-tempo curvo, você precisa acelerar só para ficar parado. Muito disso pode parecer mais complicado do que a física newtoniana, mas um mistério clássico fica muito mais simples na relatividade geral, que é o motivo de todos os objetos caírem na mesma velocidade. Eles estão ao mesmo tempo. Já fiz vários vídeos sobre esse tema, sempre dando a explicação newtoniana padrão. Em queda livre, a única força sobre o corpo é o peso, Gmm sobre r ao quadrado, igual a massa vezes aceleração. Você pode cancelar a massa em ambos os lados da equação, então todos os objetos terão a mesma aceleração. O mistério é porque podemos cancelar esses dois m's. O m à esquerda representa a massa gravitacional, responsável por criar e sentir o campo gravitacional. Já o m à direita é a massa inercial, que mede a resistência à aceleração. Por que essas propriedades, tão diferentes, têm valores idênticos? Os cientistas gastaram muito tempo e esforço testando experimentalmente até cerca de uma parte em 10 trilhões, que esses dois tipos de massa realmente são iguais. Mas na relatividade geral não há mistério. Todos os objetos caem igual porque não aceleram, apenas seguem linhas retas no espaço-tempo até serem interrompidos. Como os objetos da nave espacial, eles parecem acelerar na mesma taxa porque na verdade não estão acelerando. O chão acelera em direção a eles. Agora, muito disso pode parecer bastante improvável, assim como parecia em 1915, quando Einstein propôs isso. Ele criou uma previsão mensurável para que cientistas testassem sua teoria. Imagine que esta nave está viajando pelo espaço profundo. Se você lançar um feixe de luz pela nave espacial, ele fará exatamente o que espera. A luz viaja em linha reta e atinge um ponto na parede oposta exatamente na mesma altura da fonte. E se a nave estiver acelerando agora, para um observador externo, ele verá o mesmo, a luz viajando em linha reta. Mas dentro da nave, durante o tempo que a luz leva para atravessar a cabine, a nave terá acelerado, então quando a luz atingir a outra parede, ela vai bater um pouco mais abaixo do que antes. Então, em um referencial acelerado, a luz se desvia para baixo. Aqui eu estou exagerando dramaticamente o efeito. Mesmo que eu estivesse acelerando a 10 Gs, o que provavelmente me mataria, a deflexão seria da ordem da largura de um próton. Ainda assim, isso mostra que um referencial acelerado vai curvar a luz. Então, Einstein raciocinou que a luz também deve se curvar quando passa por uma grande massa. Onde encontrar uma massa grande o bastante? Bem, a única massa enorme e óbvia perto da Terra é o Sol. Então, o experimento ideal seria observar a luz passando bem ao lado do Sol e ver se ela é desviada, por exemplo, à luz de estrelas distantes. O problema era, claro, que o Sol é tão brilhante que você não consegue ver estrelas bem ao lado dele, a menos que haja um eclipse solar total, que foi exatamente o que aconteceu em 1919.
Então, Arthur Eddington saiu para tirar fotos das estrelas bem ao lado do Sol durante a totalidade. E o que ele descobriu ao analisar essas fotos foi que as posições das estrelas pareciam desviadas exatamente pela quantidade prevista pela teoria geral da relatividade de Einstein. O resultado foi o dobro do desvio que alguns haviam calculado usando um modelo estritamente newtoniano. A teoria geral da relatividade foi aprovada em quase todos os testes nos últimos 100 anos. Ainda há mais coisas para tentar. Uma constatação bem conhecida e empiricamente validada é que cargas aceleradas emitem radiação eletromagnética. Então, um teste experimental conceitualmente simples seria comparar o comportamento de uma carga estacionária em um campo gravitacional com o de uma carga em queda livre. Se a visão newtoniana da gravidade for correta, uma carga estacionária não emitiria radiação eletromagnética, mas uma carga em queda livre, ao acelerar, deveria emitir radiação. Por outro lado, a relatividade geral considera que a carga em queda livre não está acelerando, apenas segue uma linha reta no espaço-tempo curvo, enquanto a carga estacionária está acelerando e por isso deveria emitir radiação eletromagnética. Até agora, desafios logísticos impediram que alguém realmente realizasse esse experimento, mas o que você acredita que acontecerá revela o que você realmente pensa sobre a natureza da gravidade. Você acha que uma carga em queda livre vai emitir radiação eletromagnética? Ou não? A gravidade é uma ilusão?